Olá pessoal, tudo bom? É, Esse livro está com bastante atraso. Eu li na época do lançamento, mas na época do lançamento eu não tinha canal no YouTube, né? E aí o livro ficou jogado ali na biblioteca e eu resolvi reler esse livro esses dias para falar aqui para vocês com uma nova leitura do livro. É um livro que não envelhece. Por que ele não envelhece? Ele não envelhece porque tudo que foi dito aqui na época do lançamento 2013, se eu não me engano. Assim, é o começo, vamos dizer assim, o começo de tudo que a gente viu explodir depois. Então, esse livro, de certa maneira, ele foi meio premonitório, apesar de que já havia ocorrido o mensalão nessa época, né? Então, o livro está aqui. Romeu Tuma Júnior, Assassinato de Reputações, um crime de Estado. Editora Top Books. Na verdade, é do Romeu Tuma em depoimento a Cláudio Tognoli, né? Então são dois autores, vamos dizer assim. É uma pancada, quer dizer, ele tem 557 páginas. É uma pedrada. Esse livro o Tuma resolveu fazer, o Tuma Júnior, né? Resolveu fazer após a sua saída da Secretaria Nacional de Justiça. Ele foi levado para lá com o governo Lula. O Lula levou para lá o Tuma Júnior. Eles já se conheciam da época do DOPS, porque o Tuma era informante do DOPS. Inclusive, aqui nesse livro, ele fala sobre essa participação do Lula. Na época, o DOPS era comandado aqui pelo Romeu Tuma, né? E quando ele foi expelido, vamos dizer assim, da Secretaria Nacional de Justiça, ele foi queimado, ele foi fritado, o Tuma. Sempre quando eu falar Tuma, entendam, é o Tuma Júnior, não é o Tuma Pai, tá certo? Que é o cara que escreveu o livro. Eu não vou ficar toda hora Tuma Júnior, tá? Tuma é Tuma, quando for o pai eu digo pai. Então é isso, ele foi queimado e foi fritado, porque ele descobriu algumas coisas dentro da Secretaria Nacional de Justiça e do Ministério da Justiça e também na Polícia Federal, que são todos. A Secretaria Nacional de Justiça está vinculada ao Ministério da Justiça e a Polícia Federal também. Então, de certa maneira, ele conviveu nesses três ambientes ao mesmo tempo. Ele descobriu um monte de coisas erradas, um monte de coisas que não deveriam ser feitas. Descobriu que a Polícia Federal agia em nome do Estado, agia em nome na verdade não do Estado, na verdade de quem estava na cabeça do Estado, ou seja, a Polícia Federal foi aparelhada pelo PT daquela época já. Aliás, eu não mostrei a data do livro, né? Mas acho que é 2013. Deixa eu ver aqui, só para confirmar, né? Se eu achar, né? Provavelmente deve ter um. É 2013. Tá aqui, 2013. Não sei se vai dar pra ver, porque é branco no fundo azul. Bom, enfim, no fundo não vai dar pra ver, mas tudo bem. Tá, não dá pra ver, mas é 2013. Copyright 2013, Romeu Tuma Jr. Esse livro meu, ele é capa vermelha porque é o livro da época, 2013. Eu acho que saiu uma reedição que a capa tem as cores da bandeira do Brasil, é verde e amarelo, eu acho, se eu não me engano. A versão nova, a reedição nova mudou a cor da capa, mas enfim, é o mesmo livro. Então tá, onde eu tava? Eu tava falando que o Romeu Tuma Júnior foi expelido da Secretaria Nacional de Justiça. Ele descobriu que a Polícia Federal fazia dossiês para os inimigos do PT. Enfim, ele descobriu, e aqui ele relata, como foi que o PT corrompeu todo o estabelecimento público, toda a ordem pública. Porque quando a gente fala o PT roubou, quando você fala o PT roubou, todos vão dizer a mesma coisa. As pessoas costumam dizer, mas todo mundo roubou. Todo mundo que passou por lá roubou. É o Collor, o Fernando Henrique, Sarney, enfim, todo mundo roubou.
não sei se todo mundo roubou. Eu tenho a tendência de acreditar nisso, porque raramente você vê algum ocupante de cargo público, seja prefeito de uma cidadezinha do interior, seja presidente da república, sempre que eles deixam o cargo, eles não precisam mais trabalhar na vida. Ou seja, de uma maneira ou de outra, eles garantiram a sua, os seus bens materiais. Então, se foi de maneira lícita ou não, não vou entrar no mérito. O fato é o seguinte: o problema do PT não foi só que ele roubou, que ele é corrupto, que tem algumas pessoas corruptas dentro do partido. Ele colocou a máquina, toda a burocracia estatal, toda a máquina, dentro de um esquema criminoso que assim, ou você está dentro ou você está fora. Aquele, assim, você tem um departamento com, sei lá, 50 pessoas, também tem duas ou três que desviam dinheiro, dois ou três que pedem propina. Não, assim, é o departamento inteiro, é o estado inteiro trabalhando para roubar, trabalhando. Foi por isso que foi constituído o Petrolão, o Lava Jato, né, o Petrolão, que é o maior roubo de dinheiro público da história do mundo. E se você não consegue com dois ou três corruptos que desviam dinheiro aqui, um dinheiro ali? Não, é o sistema inteiro, é o esquema inteiro. É um esquema formado quando você coloca pessoas em todos os postos importantes e você corrompe todo o Estado, toda a burocracia estatal para roubar para o seu partido, para você, para quem quer que seja. No caso do PT, ambos, né? Porque roubaram para o PT e roubaram para os membros do partido, que todo mundo roubou. O Lula roubou, a Gleisi, todo mundo pegou uma parte, tá certo? O PT rouba para o partido, mas assim, a parte do ladrão fica com o ladrão. Eles não dão tudo para o partido, é sempre uma parte. Inclusive a morte do Celso Daniel em grande parte foi por conta disso, né? Porque o Celso Daniel topava o esquema petista para roubar na prefeitura de Santo André, desde que fosse para roubar para o partido. Quando ele descobriu que tinha gente lá dentro que estava desviando dinheiro para benefício próprio, aí ele ficou chateado. Quer dizer, vê como é que é a mentalidade do petista. Ele acha que para roubar para o partido tudo bem, para roubar para você mesmo, para uso pessoal, não, aí não pode. Então, você vê a mente distorcida dessas pessoas. Aproveitando, nesse livro aqui, o Tuma também fala sobre a morte do prefeito Celso Daniel de Santo André, porque ele era delegado seccional de Taboão na época, e o corpo do Celso Daniel foi encontrado exatamente na região dele, na região de Taboão, Embu, Taboão, né? É a mesma região. Embu, a seccional de Taboão, ela pega a região do Embu. Faz parte da micro jurisdição ali. Então foi ele que fez toda a investigação, até o momento em que a investigação foi tirada da seccional dele e foi passada para o DHPP, Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa. Porque o governo do estado, na época, nas mãos do PSDB, aliás, sempre nas mãos do PSDB, nos últimos 20 anos aqui em São Paulo, né, preferiu passar para um outro departamento para investigar essa morte, porque o PT não queria, o PSDB não queria que fosse feito o uso político dessa morte, né, do PT. Então eles queriam resolver o mais rápido possível, abafaram um monte de coisa, morreram 9 ou 11 testemunhas, não sei exatamente o número certo. Todas as testemunhas oculares desse negócio morreram, inclusive o cara que ia fazer a delação, que o Tuma prendeu, o tal do Dionísio, que ia entregar, ia fazer a delação, foi colocado no presídio e no dia seguinte foi morto. Dentro do presídio. Ou seja, tudo queima de arquivo, né? Tudo queima de arquivo. E a gente sabe, hoje já saíram outros livros, eu fiz até a resenha do livro do Silvio Navarro também, que fala só sobre o caso do Celso Daniel. Todos os indícios, é que ninguém quer reabrir o caso. Esse é o fato. Mas todos os indícios, tudo leva a crer exatamente que foi isso. Inclusive, o Tuma, quando foi queimado aqui, quando ele disse que cometeu um sincericídio, que é um neologismo que ele inventou, dizendo que é uma mistura, né, de sinceridade com suicídio. Foi uma sinceridade suicida. Então ele falou sincericídio. Ele brincou com essa palavra. Foi exatamente quando o secretário o secretário do governo, Lula, que era o Gilberto Carvalho, que era parceirão do Celso Daniel ali
em Santo André. Quando ele tava, ele chamou o Tuma para ir na sala dele, conversaram umas coisas e tal, e aí ele perguntou pro Tuma. Pô, você precisa me contar como é que foi o negócio do Celso Daniel e tal. Desde aquela época eu queria saber como é que foi, você que investigou, que eu não durmo por causa disso e tal. E o Tuma virou pra ele e falou: ô Gilberto, quem matou o cara foram os seus amigos lá, seus amigos lá do PT, foram eles que mataram o cara. Do PT e da turma lá, da máfia do transporte de ônibus ali de Santo André, que era parceiro do PT, que era quem financiava tudo e quem era extorquida pelo PT através da propina. E aí o Gilberto falou, opa, peraí, então aí, aí bateu, né, ligou o sinal vermelho e o Tuma conta, a partir desse momento ele começou a ser queimado. Grampearam o celular dele sem nenhuma autorização. É, Tanto é que não virou processo, ele não teve nenhum processo contra ele. Mas o que, que aconteceu? As gravações foram para a mídia, foram para a imprensa. Então, pegaram ligações dele conversando com um tal de Paulo Lee, que já na época foi amigo dele. Depois foi processado por outras coisas, mas o Paulo Lee não era só amigo dele, era amigo do Lula também. E enquanto eles eram amigos, eles não tinham nenhum tipo de problema criminal. A gente tem que ter em mente, a gente tem vários amigos, né? Todo mundo aqui tem amigos. Você não tem como prever, por exemplo, que um amigo seu de 20 anos, amanhã ele vai matar a mulher ou ele vai roubar um banco. Daí as pessoas vão dizer, pô, mas você tem um amigo assassino, ladrão de banco? Bom, enquanto ele era meu amigo, ele não fazia isso. Se ele passou a fazer, eu deixei de ser amigo dele, né? Então, assim, a gente não tem como prever o que as pessoas vão fazer. A gente só pode responder até onde a gente sabe, né? Então ele cita aqui também esse caso, ele cita todo com detalhes, toda a parte do aparelhamento da Polícia Federal, da Secretaria Nacional de Justiça e do Ministério da Justiça em prol do governo. Assim, na verdade você tem órgãos públicos que deveriam trabalhar em prol do bem comum, trabalhando em prol do PT, trabalhando em prol de uma agenda petista. É, assim, é o projeto corrupto de poder, é aquilo que a gente ouve sempre na mídia falar. O que é o projeto corrupto de poder? É isso. É quando você assume um poder e você corrompe todos os órgãos ao seu alcance para que tudo aquilo lá trabalhe para você, não para o país, para você, para os seus interesses pessoais. Então o PT mandava fazer aqui, como é que funcionavam os dossiês que ele cita aqui? Muito simples. Você tem um empresário que você quer achacar, ou um empresário que não te deu dinheiro para campanha para campanha eleitoral, por exemplo, PT. O que você faz? Você pega a Justiça Federal e outros órgãos ali e você começa a grampear o cara. Você começa a grampear, gravar, levantar toda a história da vida dele. Você pode usar isso na justiça? Não, você não pode usar isso na justiça porque isso foi conseguido de maneira ilegal, porque não teve autorização judiciária. Então você não pode usar isso na justiça. O que você faz isso? Você divulga, você solta para jornalistas, você coloca na imprensa, você coloca em blogs sujos, aqueles blogs que o PT patrocina com dinheiro estatal, Brasil 247, Diário do Cu do Mundo, conversa desafinada lá do Paulo Henrique Lulista da Silva. Esses caras, você solta para esses caras, eles publicam ali, vai para a internet, queima a sua reputação e o governo não tem nada a ver com isso, porque não foi. Ele vazou informações que ele não deveria ter conseguido, porque foram conseguidas de maneira ilegal. Esse cara não vai ser processado, mas ele vai ser caluniado, a imagem dele vai ser queimada, porque nós estamos vivendo a época da mídia. Então você jogar no Google e aparecer lá 50 lugares que dizem que você foi gravado conversando com um bandido, ou que você tem isso, ou que você tem aquilo, ou que o cara tem uma amante, ou que o cara tem não sei o que, pronto, você queimou a reputação do cara. Não precisa levar o processo para a justiça. Então, o que é esse processo reverso? O Tuma até diz aqui processo criminal diverso, reverso, agora eu não lembro. Processo criminal. Processo criminal, enfim, é um termo que ele usa aqui, é um termo policial que eu não vou lembrar. Um termo, é um processo que não existe no Código Penal. Você não pode fazer esse tipo de coisa. Por quê? Como é que funciona uma investigação? Para você investigar uma determinada pessoa, você tem que ter primeiro indícios de que essa pessoa está cometendo um crime. Primeiro você tem que coletar as provas. Você não pode pegar, olha, eu não gosto do meu vizinho, então eu vou começar a investigar a vida dele
procura tudo que ele está fazendo, vê se ele tem amante, se a empresa dele tem caixa 2, se o filho colou na prova, se a casa dele foi construída num terreno legal. Investiga toda a casa dele, toda a vida dele. O que eu achar, eu vou pegar aquilo lá e vou usar contra ele. Só que eu não posso usar contra ele na justiça, porque toda essa investigação foi ilegal. Então eu jogo na imprensa, eu vou contar pro bairro. Então eu vou na associação de bairro e começo a contar, ó, aquele cara, meu vizinho, que ó, tem amante, ó. Mulher dele, ó, tem amante, ou então a mulher dele, ó, a mulher dele sai com o padeiro aqui no dia tal, toda segunda-feira à noite que ele tem uma reunião, você começa a queimar a reputação do cara. É assim que funciona, ou assim que funcionava esse departamento de fábrica de dossiês que ele chama aqui. E ele disse que saiu de lá, mas a estrutura continuou, ou seja, pode estar até hoje pode estar funcionando desse jeito. E como são processos ilegais, porque você não tem autorização judicial, você está sendo investigado e você não sabe que você está sendo investigado. Não adianta nem você constituir um advogado, porque ele não vai ter acesso a essa investigação, porque oficialmente ela não existe. Então isso é queima de reputação. Então esse livro foi feito exatamente por conta disso. É claro que ele conta aspectos do Tuma, do Tuma pai, da época do Dobbs, para contar o caso do Lula. Ele conta sobre a Operação Satyagraha, que é uma operação da época do Protógenes, que deu todo aquele problema. Até hoje o Protógenes está na Suíça, exilado. Aqui ele é procurado, na Suíça ele está exilado, porque diz que foi perseguição política. Enfim, esse caso do Protógenes é bem complicado, não vou entrar no mérito aqui. Fala também da Operação Trovão, que foi também uma outra operação da Polícia Federal. E cita, assim, ele já dá meio que a abertura para o segundo assassinato de reputações, que é o livro 2, que eu ainda não fiz resenha para vocês, vou fazer mais para frente. Mesmo que tenha que repetir o autor, esse tipo de livro reportagem, a gente precisa falar para que as pessoas saibam, para que isso não se repita. Porque o PT saiu do poder, mas os órgãos do público continuam aparelhados. O que é o PMDB que está no poder? O Temer, que era vice do PT. Ele é só mais um membro da quadrilha. Não, nada além disso. Você tirou o PT, agora tem o PMDB. O PMDB não é um partido que corrompe o Estado inteiro, que faz o Estado roubar para o partido. Mas o PT é um partido cheio de bandidos. Você tem o Gedel, você tem o Jucá, você tem o Renan Calheiros, você tem todo esse pessoal, está todo mundo investigado. Eles só não são processados porque os processos deles estão todos lá no STF. Aquela porra não anda. Quantos processos tem o Renan Calheiros? 12? Aquela porra não anda. Ele tinha a polícia do Senado também, aqueles arapongas que grampeavam tudo quando é tipo de conversa e tudo mais. Ele deve ter dossiê de todos os caras do STF, deve saber quem sai com quem não sai com quem, todas as irregularidades dos caras ele deve ter. Então, assim, é meio que assim, é a chantagem. Se você for pra frente com o meu processo, eu vou jogar na imprensa que você teve um amante 5 anos atrás. Você entrar com o meu processo, eu vou contar que você, um tempo atrás, você trabalhou não sei aonde e desviou dinheiro. É assim, então um chantageia o outro. Ah, então tá bom. Então o STF não vai, segura os processos e ele segura o negócio. Porque ele é o cara mais processado, é o cara que tem mais processo no Supremo Tribunal Federal, é o Renan Calheiros. E nenhum processo dele vai pra frente. Por quê? Não tem um processo dele que avance. Por que não avança? Se ele é o cara que tem mais processos. Porque, obviamente, que ele tem o dossiê de todos os caras do Supremo. Tá certo? O ser humano tem aquela história. Quem tem cu tem medo. O pessoal do Supremo, ninguém é santo ali. Os caras devem ter ali seus esqueletos no armário. E tem um cara que sabe quais são os esqueletos do armário. Eles não querem ter a vida deles, o lado negro da força da vida deles colocados na imprensa, divulgados. Então eles, assim, a gente segura o processo, os caras seguram a informação e tá tudo certo. E quem se fode? Quem se fode é o povo, né? Porque você tem um corrupto dentro do Senado Federal que ninguém faz nada e quem tem que fazer não pode fazer, porque está com as mãos atadas, porque tem também o rabo preso com falcatruas, com irregularidades. Isso ocorre, evidentemente, quando você tem um Supremo Tribunal Federal cujos membros são indicados pelo cabeça do sistema criminoso. Quer dizer, o presidente indica
os caras vão formar a Suprema Corte, que são os responsáveis por julgar o próprio presidente e os parlamentares. Tem como dar certo uma porra dessa? Não tem como dar certo. É a mesma coisa que você ser acusado de um crime de assassinato, você vai a júri popular. Você escolhe todos os jurados. Então bota aqui, eu quero meu primo, eu quero assim o meu amigo de infância, quero a esposa do meu outro irmão, minha cunhada, quero esse cara aqui que trabalhou é meu funcionário, trabalha há 30 anos. Bom, você vai ser inocentado, não importa se as provas sejam contrárias, você vai ser inocentado. Você escolheu o júri que vai te julgar. Tá certo? Então, tem algumas coisas no Brasil que não tem como funcionar, mas ele não tem como funcionar porque na essência está errado. A hora que você tem o criminoso que escolhe os juízes que vão julgá-lo, tá tudo errado. Não pode dar certo. Bom, é isso. Isso aqui é um calhamaço, hein? Mas vale a pena. Tem muitas fotos, tem no final tem o fax das informações, de tudo que ele fala no livro, tá, boa parte já está aqui em cópia, xerox e tudo mais, para vocês acompanharem o documento original do que ele fala. Então é um livro que vale a pena ser lido. Ali estava todo o começo que depois veio estourar com o desfecho da Lava Jato. Então é muito importante, quem se interessa pelo tema da política brasileira, é muito importante ler esse livro para saber como é que tudo começou, para entender como é que terminou. Tá certo? Então é isso aí. Nada mais a declarar. Se você gostou, se você não gostou, lembrando que se você quiser receber as notificações dos vídeos no canal, você tem que clicar no sininho e ativar as notificações. E as resenhas que eu faço de livro aqui são só uma apresentação, uma pequena amostra de trabalhos de palestras literárias e aulas particulares sobre literatura principalmente. Se você tiver interesse em qualquer um desses trabalhos ou atividades, ou se você tiver dúvida ou alguma coisa a comentar sobre o vídeo, o meu e-mail está na descrição do vídeo, tá certo? Então uma saudação e até a próxima.